Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Boa noite a todos. Meu nome é Andréia, sou estudante de logosofia, sou consultora imobiliária, mãe de 2 filhas e sou avó de 2 menininhas muito queridas. Estamos aqui hoje para compartilhar com vocês com muita alegria o que estamos aprendendo com a ciência logosófica e praticando em nossas vidas sobre esse assunto tão importante que é a educação de filhos. Vocês foram convidados para uma atividade sobre a sublime tarefa de educar os filhos. Por que educar é uma sublime tarefa? É mesmo uma sublime tarefa? Penso que todos vão concordar que educar não é uma tarefa simples. É difícil, trabalhosa, é um desafio, é demorada. É uma tarefa que leva toda a vida, exige conhecimentos, exige um exemplo de vida. Não adianta eu ensinar o filho a fazer o que eu não faço, porque minha palavra não terá força. Por que então é sublime? Porque é uma tarefa que nos foi delegada por Deus, quem nos deu a oportunidade de sermos pais, de encaminhar um ser humano desde que nasce, para que aprenda a conduzir sua vida para o bem, para a verdade, para a sua evolução. É tão sublime que nos exige educar-nos primeiro, para poder ensinar. Então, ao me dar a oportunidade de ser mãe, está me dando a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor, pensando no filho, e também a responsabilidade de encaminhar a evolução de um espírito. Eu tive a oportunidade de conhecer a logosofia na minha juventude, antes mesmo de me casar e ter filhos. Nessa época, assistindo a uma reunião sobre educação de filhos, compreendi que precisava me preparar para ser mãe. E comecei esse preparo antes mesmo de me casar
e ainda sem saber se teria a oportunidade de ser mãe nessa etapa de vida. O autor da logosofia ensina que esse preparo deve começar alguns anos antes. No meu caso, não foi muito tempo, mas o suficiente para eu compreender o tamanho da responsabilidade que um casal assume ao ser pais. E frente a quem assumem essa responsabilidade? Compreendo que primeiro frente a Deus. Ao acalentar dentro de mim o desejo de ser mãe, já alimentava também um compromisso de cuidar bem desse filho, um compromisso assumido comigo mesma e com Deus. E ao me preparar, já nascia dentro de mim um amor a uma criança que nem sequer havia sido gerada. Comecei a formar um ideal da mãe que queria ser e até mesmo já me imaginava atuando como uma. Mas ao observar as diversas situações vividas pelos pais que conhecia e ao mesmo tempo não concordando com a forma como corrigiam os filhos, me perguntava como eu poderia agir diferente? Vi então que me faltavam conhecimentos que me dessem segurança e convicção para atuar buscando maior acerto. Percebi que não poderia oferecer o que não tinha e que precisava adquirir muitos conceitos, cultivar valores, que não bastava só amar o filho. Tinha que ter elementos para ensinar, orientar, corrigir. Foi então que iniciei meus estudos sobre esse assunto e que depois pude aplicar com minhas filhas e agora com minhas netas. Hoje teremos a oportunidade de ouvir 3 relatos diferentes sobre esse assunto. Vamos ouvir de 3 estudiosos de logosofia. Nossa reunião está prevista para durar em torno de 40 minutos. Nós vamos começar com a Gabriela. Ela é advogada, ainda não é mãe, e como aconteceu comigo, já se prepara com antecipação para viver essa experiência. Em seguida, ouviremos o Davis. O Davis é engenheiro, pai de crianças pequenas e vai nos relatar as experiências que tem vivido no encaminhamento da educação de seus filhos. E por último, ouviremos o Robson, que é empresário e está vivendo o desafio de ser pai de adolescentes e vai nos relatar o que tem vivido e aprendido para educar seus filhos. Vamos ouvir então a Gabriela. Boa noite, Andreia. Boa noite a todos. Ser mãe, para mim, nunca foi uma dúvida. É algo que sempre quis, desde criança. Mas por muitos e muitos anos, romantizava como se tudo fosse fácil e simples. Na hora certa, saberia como agir. Quando presenciava aquelas birras, aquelas faltas de educação, pensava, meus filhos serão diferentes. Mas o que pretendia fazer para os meus filhos serem diferentes? O que eu planejava viver para ter uma realidade diferente? Essas e outras perguntas ficaram sem respostas, pois optava por pensar nelas quando fosse a hora. Como se num passe de mágicas, tudo o que precisasse saber sobre a educação de filhos chegasse junto com a maternidade. Como se aquele instinto maternal que tanto já tinha ouvido falar tivesse todas as respostas. Contudo, há 6 anos me tornei tia e conheci um amor que até então era desconhecido para mim. E com a sobrinha vieram também várias dúvidas, muitas vivências, perguntas ávidas por conhecimento por parte dela e respostas minhas sem planejamento, que poderiam ter sido diferentes e bem melhores. Depois da primeira sobrinha, vieram mais 2 sobrinhas e um sobrinho. E com eles o amor se multiplicou, mas as dúvidas também. Fui percebendo que o amor, a conversa, a disponibilidade não são suficientes para resolverem as birras, para evitar que as situações difíceis aconteçam. Fui entendendo que perguntas inesperadas e situações não planejadas vão acontecer.
que muitas vezes precisamos entrar no tempo da criança, para que ela aprenda a fazer simples tarefas, como escolher e colocar sua própria roupa. E que isso pode levar muito mais tempo do que havia imaginado. Assim, nós adultos precisamos exercer a nossa paciência ativa, esperando, estimulando e valorizando a iniciativa da criança. Venho comprovando com os meus sobrinhos que, como criança, dificilmente tudo sai exatamente como planejamos e no tempo que gostaríamos. Temos que estar prontos para viver imprevistos e atentos para não perder a oportunidade de levar um elemento e até uma correção na hora certa. Além disso, venho aprendendo com eles que a mente da criança é terra virgem e fértil, que aprendem tudo o que ouvem, veem e observam ao seu redor. Então, precisamos estar atentos para que sejamos bons exemplos para eles e que nunca nossa conduta esteja em desacordo com o que queremos ensinar. Assim, nesses últimos anos, comprovei que não existe um manual sobre ser mãe, sobre como atuar em todas as situações, e que não terei um instinto natural para suprir todas as necessidades dos meus futuros filhos e da família que estou construindo. A educação de filhos é um rico campo experimental, uma enorme oportunidade de evoluir e aprender diariamente, mas está longe de ser uma experiência simples, fácil e intuitiva. Então, já estudando logosofia há algum tempo, sabendo que só posso ensinar o que sei e dar aquilo que tenho, ao me casar em setembro de 2018, refletindo sobre a família que pretendia construir, compreendi que precisava de mais conhecimentos, que para ser aquela mãe que sempre sonhei, eu precisaria fazer por onde. Precisaria estudar, planejar e me organizar, pois venho compreendendo que é do pouco que se vai ao muito. Dessa forma, assim como André relatou em sua experiência, eu também, em 2019, comecei a participar de uma reunião semanal na Fundação Logosófica chamada Grupo de Pais. E nessa reunião participam vários estudantes de logosofia que já são pais e futuros pais, assim como eu. E juntos estudamos temas muito elevados, como o conceito de família, fazer o bem, a verdade e o erro, técnicas de perguntas e reperguntas na educação dos filhos, as deficiências que podem surgir na infância, como a timidez, por exemplo, e a forma de trabalhar com o filho essas deficiências, entre muitos outros temas. Nessas reuniões, os pais compartilham as experiências que vivem com seus filhos. E aquele meu desejo de ser mãe se transformou em um querer cheio de convicções. Com todos os estudos e experiências compartilhadas até esse momento, comprovo que não existe perfeição. Não é porque um ser se capacitou antes de viver a experiência, como a Andrea fez e eu venho fazendo, que não vão existir lutas, desafios, dificuldades, erros, mas pelo menos sinto que estou entrando nesse mundo da maternidade e da educação de filhos um pouquinho mais preparada do que se ela tivesse chegado de repente. Na logosofia, venho aprendendo que nada que não seja feito com amor perdura, e que o amor exige paciência, esforço, perseverança e exige também convicções profundas. Então me pergunto, quais convicções tenho hoje sobre ser mãe e sobre educação de filhos? E vocês que estão nos assistindo, já pensaram sobre isso? Eu, por enquanto, continuo treinando com os meus sobrinhos e me preparando com muita alegria para quando for a hora. Obrigada a todos pela oportunidade. Se todos os futuros pais tivessem, além da preocupação com o ambiente físico, essa preocupação com o preparo interno para receber um filho, certamente muitos erros na educação seriam evitados. O Davis vai nos contar sobre algumas realidades que ele descobriu
e que têm sido muito úteis na educação de seus filhos. Vocês sabem como lidar com a pirraça ou com a birra dos pequenos? Vamos ouvir então o que o Davis vai nos relatar. Olá, Andréia. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de expressar minha alegria de estar aqui essa noite com vocês e poder falar o que estou aprendendo com a ciência logosófica. Educação de filhos na infância, um tema que muitos buscam sempre por aprender, pois penso terem duas causas que impulsionam o ser a alcançar esse conhecimento. Primeiro, que não encontramos esse conhecimento em todas as partes, como em um manual, e sempre recorremos aos futuros avós, nos irmãos ou amigos que já passaram por essa experiência. E a segunda causa é que normalmente desperta-se esse interesse quando temos a notícia que seremos pais. E agora, como será? Muitos já devem ter feito essa pergunta para si mesmo. Na realidade do pai, por mais que nos esforçamos sentir e imaginar como será no futuro, durante a fase que o filho está sendo gestado no útero materno, esse momento se torna real somente quando saímos da maternidade com o filho nos braços, não é mesmo? Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Logicamente, vou preparando o ambiente para receber o filho com os pensamentos e conhecimentos que tenho em minha mente, que normalmente me fazem enxergar a parte material, o quarto, os brinquedos, as roupas, a escola que irá estudar, etc. Que certamente são muito importantes, não é? Mas, será que existe outro conhecimento que me faz enxergar além dessa parte material? Existem outros aspectos tão importantes quanto que irão refletir na formação da vida do filho? Tenho 3 filhos, uma menina de 8 anos e 2 meninos de 5 anos. Logo quando minha filha nasceu, iniciei também meus estudos sobre a ciência logosófica. Comecei a perceber que existia uma realidade ainda desconhecida, ignorada, e que poderia mudar completamente a forma com que iria auxiliar na educação dos meus filhos. A primeira grande realidade e desafio que me foi apresentada é que, para educar meus filhos, primeiramente precisaria educar a mim mesmo. Ou seja, para aprender realmente o que estava recebendo da ciência logosófica, precisaria modificar a minha forma de agir, minha conduta, para que essa nova realidade refletisse na vida dos meus filhos. A partir de então, começou o processo de aperfeiçoamento de mim mesmo, que a logosofia chama de processo de evolução consciente, em que experimento em minha vida o que estudo e estudo o que experimento. Técnica da ciência logosófica que põe em funcionamento recursos ou capacidades internas que todos os seres humanos possuem e que são as faculdades da mente, como a de aprender, de refletir, de recordar, de discernir, entre outras. Assim, me foi apresentado uma segunda realidade que ignorava, o conceito de pensamentos, que tem vida própria, que nasce ou entra na mente do ser humano, influenciando poderosamente sobre sua vontade e sobre seu destino. E uma terceira grande realidade, a configuração biopsicoespiritual do ser humano, cuja parte psicológica e espiritual, a logosofia de forma original, vem apresentar para a humanidade uma nova classe de conhecimento, chamada de conhecimento transcendente. Assim, em um processo gradual, fui tomando contato com essas 3 realidades e passei a ficar mais atento a mim mesmo para poder ensinar aos meus filhos, ainda na infância, essas grandes realidades que estava tomando contato e aprendendo. Então, nesse processo, e nesse campo experimental da educação dos filhos na infância, venho tendo muitas oportunidades de ensinar aos meus filhos a perceberem essas grandes realidades, que a logosofia chama de princípio consciente, de forma que possam despertar para elas e irem aprendendo a manejar esse conhecimento desde a infância. Em uma dessas experiências, estávamos nos preparando para almoçar uma saborosa comida feita com muito afeto pela esposa. Aproveitamos esses momentos para ensinar aos filhos a importância dos legumes para a saúde.
e sempre tem um pensamento aparecendo nesses momentos, impedindo que eles se esforcem para comer e saborear os legumes. Naquela sexta-feira, um dos meninos estava com uma resistência enorme de comer o inhame. Em outras vezes, eu e a minha esposa havíamos optado por amassar o inhame e colocá-lo ali escondido por baixo do feijão. Assim, ele comia sem perceber. E estava tudo resolvido. Não precisaria enfrentar aquele pensamento. Bem, foi o que pensei, né? Mas naquele dia, não fizemos dessa forma. O inhame ficou bem aparente no prato e foi o suficiente para que o pensamento mandão, assim falo com eles, quando tem algum pensamento atacando a vontade deles, né, aparecesse e começasse o que todos conhecemos como pirraça. Ficou resistente, gritando, dizendo que não iria comer nada naquele dia. Recordando de que era um pensamento que estava atacando sua vontade e que ele deveria se esforçar para enfrentá-lo, e como eu estava atento dessa vez, pude ficar sereno para fazer perguntas para o meu filho, a fim de ajudá-lo a perceber quem estava mandando em sua mente, que chamo de casa mental. Aliás, também é outra técnica logosófica de utilizar imagens analógicas para facilitar o entendimento de conhecimentos, principalmente na infância. Nesse caso, utilizei a imagem da casa, que é um lugar onde sempre procuramos deixá-lo seguro e agradável para se viver. Então perguntei, quem será que é o dono de sua casa mental? E disse a ele que havia entrado um pensamento mandão em sua casa mental, que estava o impedindo de saborear a deliciosa comida feita com tanto afeto pela mamãe. Passou o tempo, todos da família finalizaram o almoço, com exceção desse filho, e ele ficou ali, por um bom tempo sem almoçar, se esforçando e enfrentando esse pensamento. Por fim, começou a almoçar com gosto e com uma felicidade estampada em sua fisionomia, e senti que conseguiu vencer uma das tantas batalhas mentais que haveria de enfrentar em sua vida. Valorizei o seu esforço, dizendo que ele havia vencido o pensamento mandão que estava impedindo de ser feliz. Vale ressaltar que nem sempre atuei dessa forma. Foram muitos ensaios e que ainda venho me esforçando para atuar assim, cultivando a serenidade e a tolerância para poder viver essa feliz experiência, né? E outras que com certeza virão, a qual reforçou minhas convicções de que, sem ter esse conhecimento transcendente, passaria para o filho somente a educação sobre a importância dos legumes para a saúde, e que não teria resultado na decisão do meu filho. E o principal, não estaria atuando na causa, que era o pensamento que estava atacando sua vontade de saborear a comida. Para finalizar, tem um aspecto que também é uma grande realidade que ignorava e que compreendo ser a razão de ser do homem na Terra. O que tem me impulsionado a ter constância e ser perseverante nesse processo de educar a mim mesmo para depois educar e ensinar, né? O de que tenho uma natureza espiritual e que para ela participar de minha vida, preciso adestrar a minha mente, realizando um verdadeiro processo de evolução consciente, com o auxílio do conhecimento transcendente que a logosofia vem oferecer para toda a humanidade. Recordei aqui que tem um ensinamento da logosofia que vem me ajudando nessa tarefa, que é o seguinte: depois do aperfeiçoamento individual, a formação do caráter de uma criança é o trabalho de maior transcendência e responsabilidade que pode assumir um ser. Obrigado. O uso de imagens analógicas é um recurso docente da pedagogia logosófica que auxilia a criança a compreender certas realidades, como o exemplo que o Davis nos deu, né, quando falou para o seu filho da mente como casa mental. Qual a importância do conhecimento para educar os filhos? E que conhecimento precisamos ter que nos fará sentir seguros ao realizar essa sublime tarefa de educar? O Robson vai nos dizer o que tem vivido na educação de seus filhos adolescentes, que evidencia a importância desse tipo de conhecimento. Como ensinar o filho a compreender a importância da responsabilidade?
Robson, com você. Obrigado, Andréia. Boa noite a todos. Certa vez, em uma conversa com meu avô, ele me falava de sua preocupação com um de seus filhos. Ele já havia formado sua família, tinha 2 filhas, e estava vivendo uma dificuldade em sua empresa. Meu avô então me disse assim: quando você se casar, formar sua família e tiver seus filhos, você vai ver. Filho, a gente quer que eles cresçam, que aprendam a falar, que aprendam a andar, que vão para a escola, depois que trabalhem e formem suas famílias. Mas são uma preocupação para toda a vida. Hoje eu já me casei, tenho 2 filhos que já passaram por algumas dessas fases e estão na adolescência, um com 15 e outro com 13 anos. E recordando dessa vivência com meu avô, eu me perguntei: e ele estava certo em sua reflexão? Os filhos nos trazem muitas preocupações? O que cada um responderia? Sim ou não? Eu penso que sim, os filhos nos trazem uma certa preocupação. Mas se por um lado existem as preocupações, também vivemos e experimentamos muitas alegrias com eles. Outra coisa que eu vivo, e assim também como todos os pais, eu quero dar o melhor de mim para os meus filhos. Nessa busca de dar esse melhor, enfrento muitas dificuldades, algumas dúvidas. Tem horas que eu faço perguntas para mim mesmo, procurando uma resposta de como atuar melhor diante de determinada situação. Mas eu tenho aprendido, estudando essa ciência, a logosofia, algo muito interessante nessa caminhada de conduzir o rumo da vida dos filhos. É o seguinte: por mais que eu me esforce, eu só posso dar para o meu filho aquilo que eu tenho dentro de mim. Ou seja, não tem como eu dar aquilo que eu não possuo. E muitas das vezes me faltam recursos para lidar com as situações que a vida vai nos apresentando no dia a dia. Situações essas que vão mudando de acordo com a idade em que o filho se encontra e que nos dias atuais vão exigindo cada vez mais de nós. Eu venho entendendo também que muitos dos erros que meus filhos cometem são consequências dos meus próprios erros, primeiro como ser humano e, consequentemente, depois como pai. Então, como fazer? Eu quero acertar na educação dos meus filhos, mas tem coisas que eu preciso acertar comigo primeiro. Não tem outro jeito. Recordei do que ocorreu com 2 conhecidos e suas respectivas famílias. Eles resolveram fazer uma viagem de férias, e cada um em seu carro. Aí prepararam tudo, escolheram o local, reservaram o hotel, fizeram as malas e partiram para a viagem. E tudo transcorria bem, mas após percorrerem algumas horas, num determinado trevo com várias saídas, sem perceber, entraram errado e tomaram a direção oposta ao lugar que pretendiam ir. E só um detalhe, nessa época não havia os aplicativos. Depois de percorrerem um bom trecho, o motorista do carro da frente percebeu que algo estava errado. As placas de sinalização indicavam um estado diferente para o qual estavam indo. Ele resolveu parar em um posto, pediu informação e confirmou que haviam tomado o caminho errado naquele trevo lá atrás e já haviam percorrido mais de 100 quilômetros. Aí, passado aquele primeiro momento de decepção, fizeram o percurso de volta, tomaram o rumo certo e a viagem transcorreu tudo bem. Mas fazendo uma analogia desse episódio com a nossa vida e com a educação dos filhos, eu pensei o seguinte: não adianta eu preparar o meu carro, dirigir com prudência, ser bem intencionado, ter os melhores propósitos, mas se seguir o rumo errado, eu não vou chegar ao meu destino, não vou cumprir com o meu objetivo. O que faltou para esses 2 que estavam viajando? Nós poderíamos citar algumas coisas, como a distração, a desatenção, mas uma palavra que resume e expressa tudo o que faltou, para mim, é o conhecimento. É o conhecimento que ilumina a nossa inteligência e nos oferece uma solução ou nos apresenta o caminho que devemos seguir. E é isso que eu tenho aprendido estudando essa ciência, a logosofia. A logosofia afirma que o conhecimento é a essência da vida,
Mas qual tipo de conhecimento que a logosofia apresenta? São vários, como o conhecimento de si mesmo, do meu mundo interno, o conhecimento de Deus e de sua criação, das leis universais que regulam tudo quanto existe e outros mais. Agora, adquirindo esses conhecimentos, significa que eu não terei dificuldades? Eu não terei problemas? Ou que meus filhos não terão suas lutas? A logosofia apresenta um manual para a educação de filhos? Ou quem estuda a logosofia vive em um mundo diferente, onde tudo é perfeito? É lógico que não, né? Então o que muda? O que muda é a forma, a maneira como eu enfrento essas dificuldades, onde eu aprendo que os problemas precisam ser colocados dentro da vida, e não o contrário, a vida dentro dos problemas. O interessante é que eu vou aplicando esses conhecimentos e vou modificando minha vida, modificando minha conduta, e aí, consequentemente, eu vou atuando melhor na educação dos meus filhos. E isso é muito grande. E dessa maneira, as coisas que eu vou vivendo, as dificuldades, as lutas, mas também os momentos de alegria e felicidade, aos poucos, tudo isso vai se transformando em oportunidades. E a vida vai se ampliando, porque ela vai se transformando em um verdadeiro campo de experiências. Mas é um desafio a cada dia. E um desses desafios que eu tenho vivido é o seguinte: o que o adolescente pode ou não viver? Eu penso assim que algumas coisas eles poderão viver e outras não. Na minha casa nós educamos assim. E o que irão viver precisa ser com responsabilidade. E pensando assim, vivi com meus filhos algo muito interessante. A minha esposa ela é professora do Colégio Logosófico, onde eles também estudam. No ano passado, após um mês de aulas online, ela sugeriu que fôssemos para o interior, onde temos uma casa. E assim fizemos. E foi uma ótima oportunidade para toda a família. Os meninos tiveram muito mais liberdade, e é lógico assim, que com todos os devidos cuidados, nós andavam mais sozinhos, iam para a casa dos primos, aproveitaram para andar de bicicleta, e foi justamente nesses passeios de bicicleta, os chamados pedais, que vivemos algo muito interessante. Eles formaram um grupo com adolescentes e adultos, todos conhecidos, para fazer esses passeios que realmente são muito bons. Eles vão em lugares muito bonitos, muito contato com a natureza, passam por rios, cachoeiras, além de ser um ótimo exercício físico. Esses pedais, eles combinaram que seriam feitos aos domingos pela manhã. Porém, resolveram mudar para os sábados. E meus filhos têm uma atividade no Colégio Logosófico aos sábados, que se iniciam às 10 horas da manhã e terminam às 11h30. Mas como a maioria decidiu pelo sábado às 7 horas da manhã, não teve jeito. Foi marcado então esse primeiro pedal para sair às 7 horas. O meu filho mais novo disse que não iria, porque ele estava com receio de acontecer algum imprevisto e não dar tempo dele participar da atividade, que seria online. O mais velho disse que iria, porque para ele daria tempo, e ainda pediu que eu ficasse tranquilo, porque não iria acontecer nada. É lógico que eu fiz algumas colocações, porque poderia ocorrer algum imprevisto, e ele poder faltar ao seu compromisso. Além, é claro, das preocupações que temos com os acidentes que podem ocorrer. Mas ele insistiu, dizendo que não teria problema, então concordamos, que ele poderia ir. No sábado acordei cedo, preparei seu lanche, e ele foi feliz para o seu pedal. Era por volta de 9 horas, quando ele me telefonou, dizendo que a bicicleta do seu primo havia estragado e que estavam demorando para consertar e ele achava que chegaria atrasado. Pedi para ele se acalmar, que não viesse correndo e que se não desse tempo dele participar, que não teria nenhum problema. Ele chegou em casa, já era mais de 11 horas e não conseguiu participar. Eu não falei nada, ele ficou meio chateado, mas passou. No outro sábado, outro passeio. Novamente ele quis ir. Fiz as mesmas reflexões, e dessa vez já com resultado, porque ele havia perdido a outra atividade, mas ele disse para eu não me preocupar, porque dessa vez eles iriam sair mais cedo, às 6 horas da manhã, então tudo daria certo. Novamente meu telefone tocou, era ele informando de um problema em uma das bicicletas.
E como eles tinham ido mais longe dessa vez, ele já garantiu que não ia chegar a tempo. Quando chegou, ele contou o que havia acontecido, e novamente eu não falei nada relacionado ao seu compromisso no colégio que ele havia perdido. No meio da semana seguinte, ele me procurou, dizendo que teria o pedal no sábado, mas que ele estava sentindo algo que vinha de dentro, dizendo para ele não ir. Foi quando eu aproveitei para conversarmos sobre tudo que ele havia vivido. O que era esse algo que ele estava sentindo dentro, falando para ele não ir? Por que surgiu essa indecisão? Qual era o conceito de responsabilidade que ele estava aprendendo? Como fazer na vida para aproveitarmos o lazer sem que ele interfira nos compromissos em que assumimos? Essa foi uma simples vivência, mas com auxílio dos conhecimentos da logosofia, nós conseguimos transformá-la em uma rica experiência, onde aprendemos muito. E essa experiência tem nos auxiliado muito até hoje. Obrigado e uma boa noite. É muito animador ver um adolescente compreender a importância de um conceito e mudar sua conduta espontaneamente pautado nesse valor, não é mesmo? Ao cumprir com a sublime tarefa de educar nossos filhos, o que todos nós queremos muito se resume nessas palavras de González Pecote, autor da Logosofia. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes do que a nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Atualmente, existem 5 sedes da Fundação Logosófica em Belo Horizonte. Temos 2 colégios e futuramente teremos mais um que está sendo construído no bairro Vila da Serra, onde muito mais crianças poderão ser educadas dentro da pedagogia logosófica, que educa para a vida consciente e promove o conhecimento de si mesmo e o desenvolvimento biopsicoespiritual. Por efeito da ação conjunta do conhecimento e do afeto, vai além da formação curricular e propicia o cultivo de valores permanentes para a vida. A Fundação Logosófica oferece um curso gratuito para quem quiser conhecer mais sobre a logosofia e como se estuda. Este é um curso virtual de 1 hora por semana e é realizado em 3 ou 4 reuniões. Gostaria também de divulgar para vocês o site da Logosofia, logosofia.org.br. Navegando por ele, terão acesso a vários conteúdos, poderão conhecer um pouquinho sobre a vida do criador da logosofia e também terão acesso a muitos conteúdos como artigos, palestras sobre variados temas e ainda poderão fazer o download gratuito de todos os livros de logosofia. Continue mantendo contato com quem os convidou para maiores informações sobre logosofia. Em nome da Fundação Logosófica, agradeço a participação e presença de vocês. Foi muito bom tê-los aqui conosco. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.